Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Encontros e Desencontros de 2003. Se tem algo recorrente na temporada de prêmios, é aquele filme que quase não tem desaprovação. Todo mundo morre de amores e inclusive defende com uma boa dose de paixão. São os queridinhos da crítica, como foi o caso do recente Aftersun. Voltando 2 décadas no tempo, Encontros e Desencontros ocupou exatamente esse lugar. No site agregador de críticas Metacritic, por exemplo, ele registra a nota 91 numa escala que vai até 100, e no Rotten Tomatoes ele chega a uma aprovação de 95%. A aceitação do público também foi bem considerável, com cerca de 118 milhões de dólares nas bilheterias, frente a um apertado orçamento de 4 milhões. Nada mal. What do you do? I'm not sure yet, actually. I just graduated last spring. A chave para a gente entender as origens desse projeto está na cineasta Sofia Coppola, que é filha do lendário Francis Ford Coppola, um dos maiores nomes do cinema norte-americano a partir da década de 1970. Obviamente, a Sofia teve um caminho bastante facilitado dentro da indústria do cinema, já que praticamente todos no seu entorno trabalhavam com isso. Mas mesmo assim, ela não tinha certeza de que realmente queria ser uma cineasta. Então a década de 1990 foi de aventuras e experimentações por diversas empreitadas. Nesse processo, ela viajou várias vezes para Tóquio e acabou se tornando uma grande fã da cidade. No final da década, ela resolveu seguir então a carreira de cineasta e em 1999 lançou o seu primeiro longa-metragem, As Virgens Suicidas. Foi quando ela voltou a Tóquio para promover o filme e ficou hospedada no edifício Park Hyatt Tokyo, um dos mais altos da região e que tinha sido concluído há poucos anos. Era o gatilho que a realizadora precisava para iniciar o roteiro do projeto seguinte, que tentaria capturar boa parte do que ela própria sentia quando visitava a cidade. Em uma entrevista concedida ao jornal britânico The Independent, ela afirmou, abre aspas, descobri que a visão de Tóquio assume essa outra qualidade, porque você está com jet lag e tudo parece um sonho. Fecha aspas. Jet lag é uma expressão em inglês que significa o desalinhamento do seu ciclo circadiano em relação aos horários do dia. Acontece muito quando a pessoa viaja para locais distantes, que tenham fusos horários muito diferentes do dia a dia. O seu corpo acha que é hora de comer, mas é de madrugada, ou então você sente sono, mas é meio-dia. É uma sensação de moleza ou de sonolência mesmo, que altera a sua própria percepção das coisas. Foi aí que o roteiro de Encontros e Desencontros começou a ser escrito. I'm stuck. Does it get easier? No. Yes. It gets easier. Oh, yeah? Look at you. Bob Harris é um decadente ator de cinema norte-americano que viaja ao Japão para gravar peças publicitárias de uma marca de whisky. Ele passa por uma crise de meia-idade, para de enxergar valor no próprio trabalho e sustenta um casamento de 25 anos por mera conveniência. Ele não parece mais empolgado com nada, vive de forma quase automatizada e o choque cultural é tão grande que ele não consegue se conectar verdadeiramente com o lugar. Em uma das melhores cenas do Bob, ele tenta se comunicar com o diretor do comercial de whisky com a ajuda de uma tradutora, que parece não transmitir a ele a mensagem completa. Essa diferença entre a intenção de quem fala e o que é possível traduzir para outro idioma fica, entre aspas, perdida pela tradução, que seria o sentido literal do título original. A diferença cultural e comportamental enfrentada pelo Bob faz dele um peixe fora d'água, que perde o real sentido das coisas e piora ainda mais a crise pela qual ele passa. Perceba como ele reage com indiferença ao ver a própria fotografia estampada pelo céu da cidade, ou como o programa de entrevistas que é popular no país parece mais um show de horrores no seu ponto de vista. Come on, Bob! Bob, come on! Bob, come on! Bob, come on! Nice to meet
もうねずっと最近ねメールばっかだったから会えて本当に嬉しい No mesmo hotel do Bob está hospedada também a Charlotte, uma recém-graduada em filosofia que acompanha o marido fotógrafo. Eles são recém-casados, mas a jovem já enfrenta uma crise de identidade que é agravada pelo longo tempo que ela fica sozinha no hotel. Ela não consegue dormir, observa a imensidão da cidade da janela do quarto e mesmo quando sai dele se sente deslocada, desconectada e sozinha. E para piorar, as poucas vezes em que ela tá com o marido, não se sente acolhida nem valorizada por ele. Esses dois personagens desorientados pelas circunstâncias vão acabar se encontrando e se aproximando num ambiente que parece te repelir de qualquer tipo de conexão. E aqui, a conexão não é primariamente amorosa, é mais uma necessidade de sair do isolamento e da solidão. Aquele hotel parece uma cápsula hermética de serviços, que até faz de Tóquio um aquário bonito, isso é verdade, mas ao mesmo tempo distante e artificial. O Bob e a Charlotte formam um casal improvável tanto pela diferença de idade quanto pelos estágios distintos de vida. Mas aqueles dias compartilhando momentos funcionam como um antídoto contra o vazio existencial que eles estão sentindo. Hello. Hello. You ever switch seats? I like this one. If I fall, someone will notice. Yeah. A estrutura narrativa é diferente da maioria dos filmes norte-americanos por não oferecer muitos pontos de virada. O filme segue mais como uma observação da dinâmica entre o casal, com pouquíssimos obstáculos externos. Também não existe uma relação causa e efeito clássica, onde uma ação leva necessariamente a outra. Às vezes, ele parece até mesmo episódico, com pequenos núcleos interdependentes. É também um filme mais sensorial, que economiza nas palavras, mas abusa de planos mais longos, silêncios e composições visuais contrapondo a fragilidade humana com a imensidão daquela selva de pedras. E por ter sido esse fenômeno cultural em 2003, já foi objeto de estudos múltiplas vezes. Acadêmicos gostam de discutir o significado do longo plano inicial, que mostra a protagonista de costas usando uma calcinha transparente rosa. Seria uma tentativa de desconstruir a sexualização que essa cena teria em um filme mainstream? Uma homenagem a alguma outra obra de arte? Uma tentativa de forçar o público a se questionar sobre a objetificação feminina? Qualquer que seja a resposta, a própria Sofia Coppola já revelou que não tem uma grande justificativa por ter escolhido filmar dessa maneira. Outro foco de discussão está no fato dele ser ou não um filme de romance, porque o roteiro nunca dá esperanças verdadeiras de que aquele relacionamento poderia ser consumado. As cenas decisivas são até um anticlímax nesse sentido. Não existe malícia nem tensão sexual como na maioria das histórias de amor. Desde o início, tudo parece mais uma amizade. E indo um pouquinho mais além, qual seria o gênero do filme? Só o fato dessa pergunta gerar longos debates já comprova que esse não é um trabalho simplório. Um grande mérito da Sofia Coppola. How long are you staying for? I'll be in the bar for the rest of the week. Well, that's good. I'm going out with some friends later if you want to come. Sure. Okay. E uma grande questão esteve nas rodas de discussão cinéfilas em 2003. O que será que o Bob fala no ouvido da Charlotte já no finalzinho? Deixe o seu palpite aqui nos comentários. Scarlett Johansson ainda era uma jovem de 18 anos quando começaram as gravações em setembro de 2002. Ela demonstra uma maturidade que certamente foi decisiva para a continuidade da carreira, que desde então só evoluiu cada vez mais. A falta de rumo e a incompreensão da personagem foram muito bem capturadas por ela, que transparece ainda uma certa ingenuidade própria da idade. E a curiosidade é que o papel foi oferecido a ela em um restaurante, sem a necessidade de se fazer uma seleção de elenco. Já a definição do protagonista masculino teve uma dose a mais de adrenalina. Coppola sempre quis que Bill Murray fizesse o papel do Bob, e inclusive escreveu o roteiro pensando nisso.
mas foi muito difícil conversar com ele, que é conhecido em Hollywood por ser bastante reservado. Ela tentou contato por carta, telefone e mensagens por mais de um ano, mas foi só com a ajuda do roteirista e ator Mitch Glazer, um velho amigo de Murray, que ele aceitou conversar sobre o projeto. Nesse encontro, ele disse que aceitaria o trabalho, mas nenhum contrato foi assinado. O cachê de cerca de $1 milhão foi pago de forma adiantada, e olha, era mais ou menos um quarto do orçamento total do filme. Mas o suspense ficou no ar. Ele iria realmente aparecer na data combinada? Para nossa satisfação cinéfila, sim. Até por não ser um galã, ele incorpora bem os requisitos físicos de um homem em crise de meia-idade. E o trabalho de atuação foi excepcional. Mesmo tendo um histórico marcado por projetos de comédia, ele conseguiu encontrar o tom certo do personagem, que é narrativamente mais desafiador. Mas ele tirou de letra e até por isso foi merecidamente indicado ao Oscar. Por sinal, a única indicação da carreira dele até hoje. I don't want all that pasta. I would like to start eating like Japanese food. Well, why don't you just stay there and you can have it every day? How are the kids doing? As outras 3 indicações do filme vieram nas categorias de melhor roteiro original, melhor direção e melhor filme. Com isso, Sofia Coppola se tornou a 3ª mulher da história indicada a melhor direção do ano e a primeira norte-americana. A vitória na categoria de roteiro original fez dos Coppola a 2ª família vencedora do Oscar ao longo de 3 gerações. Antes de Sofia, seu pai Francis Ford Coppola venceu várias estatuetas na década de 1970, e Carmine Coppola, o seu avô, venceu na categoria de melhor trilha sonora dramática em 1974, pelo 2º filme da trilogia O Poderoso Chefão. Hoje, o filme segue na prateleira das produções cult, e talvez um dos principais focos de crítica negativa seja a maneira como a diretora retratou a cultura oriental, claramente estereotipada. Já naquela época, vários profissionais reprovaram o exotismo e a unidimensionalidade pelos quais os japoneses são exaltados, uma diferença nítida de tratamento em relação aos protagonistas ocidentais. Eu entendo os motivos da escolha, mas eu compartilho desse porém. E eu acredito também que se o filme fosse lançado hoje, haveria muito mais questionamento público em cima da Sofia Coppola, que é uma mulher ocidental. And 007? Drinks martinis, but okay, I got it. 007, yeah. Roger Moore? Roger Moore. Roger Moore. You know Roger Moore? Roger Moore? Yeah. As filmagens aconteceram ao longo de 27 dias com uma equipe enxuta e o mínimo possível de equipamentos. Boa parte da iluminação foi natural e alguns diálogos foram improvisados. Em outras palavras, o filme assumiu o seu aspecto independente do início ao fim e acabou triunfando na temporada de prêmios com importantes reconhecimentos. Eu gosto muito do resultado final. Um filme pequeno, singelo, que ousa contrariar a cartilha clássica e que é capaz de te manter grudado na tela torcendo por um casal meio fake, que na verdade só quer encontrar um sentido na vida. No final das contas, é a mesma coisa que cada um de nós tenta fazer todos os dias: buscar uma razão de existência em meio ao turbilhão do dia a dia. Okay. Good night. E você aí, também compartilha desse entusiasmo com o filme? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre encontros e desencontros. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Aproveite também para conferir o nosso programa de membros, que te dá vantagens exclusivas. E assim a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 2003. No próximo vídeo, você confere um debate exclusivo, onde eu recebo 2 convidados especiais para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses filmes e relembrar como foi aquela cerimônia de entrega dos prêmios. Tá imperdível? E eu te espero aqui.